Irmãos, semana passada nós começamos uma sequência de palavras, porque Deus tem nos dado uma direção, ou tem aberto, na verdade, alguma compreensão, uma compreensão a respeito de quem nós somos e qual o nosso propósito aqui na Terra. Existem muitas palavras, existem muitas doutrinas que são populares no meio evangélico e que são verdades e são oriundas de estudos teológicos, de herança teológica, e são verdades. O problema é que muitas dessas teologias, muitas dessas afirmações, ou desses enunciados teológicos, eles, quando chega o momento de nós colocarmos em prática, eles são meio que obscurecidos. Parece que na hora que... Por exemplo, a Bíblia diz assim, ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem concorda com isso? Quem concorda que isso está na Bíblia? Quem concorda que isso é uma doutrina? Isso é uma doutrina. Portanto, ide e fazei discípulos. Discípulos de quem? De Jesus, de todas as nações. Batize, ensine eles a andar nos caminhos do Senhor. Isso é uma doutrina. Só que aí, façam discípulos, tá bom? Então é uma doutrina. Então que tal? Terça-feira agora, às 8 horas da noite, você vai abrir uma célula, você que não tem uma célula. Você que diz que confia nessa palavra. Então dá para entender que uma coisa é nós acreditarmos nos enunciados teológicos, outra coisa é nós dizermos, tá bom, então já que isso é verdade, então eu vou viver essa verdade. Quando você ingressa na igreja cristã verdadeira e começa a estudar a Bíblia, uma das primeiras bases que nós aprendemos é que Deus habita em nós. Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, que Jesus disse assim, olha, eu vou, mas eu volto, eu volto depois, né? Mas enquanto eu não voltar, vou deixar o meu Espírito com vocês. E Ele vos falará todas as coisas, vocês vão poder se apresentar diante dos reis, vocês vão poder falar, e quando vocês abrirem a boca, eu estarei falando, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com sinais e maravilhas. Então, Ele disse isso. Agora, alguns se apropriam dessa palavra e vivem isso, dizendo, Deus está em mim. Eu percebo isso, essa realidade nas músicas. Hoje eu estava cantando a música, e a música falava assim, como que é que a letra da música fala? Coloca a letra da música que nós estávamos cantando. E aí, irmãos, é interessante que nós acreditamos uma coisa e cantamos outra. Olha que interessante. Desde a primeira, não há outro lugar melhor, aqui é na mesa do banquete, as outras fases, Jesus está primeiro. Tá, outras... Tu és o meu consolo. No começo da música. Acho que é a outra. É a primeira música, a primeirona. Ó. Não, a outra. Quando você vem. Aqui. Quando que ele vem? Ele já veio, irmãos. Ele já está. Já não sou. Vamos lá. De novo. Quando você vem na outra. Você vem... Não é essa. Não é essa a música. Eu sei que estás aqui. Aí, ó. Qual é o certo pela doutrina da Bíblia, pela doutrina do Novo Testamento? Como que você tinha que ler essa frase? Eu sei... Irmãos, Ele está aqui mesmo, não tem problema. Você pode cantar, não está errado. Mas o mais... profundo, como que você tinha que entender isso? Eu sei que está em mim. Eu sei que estás em mim. Eu já posso te sentir, está em mim. Qual outra frase? Eu posso te sentir, qual outra frase? Sei que estás em mim, o teu toque é tão real em mim. Não é para mim, em mim. Tudo bem, pode cantar? Pode. Mas qual a implicância disso?
Qual o resultado dessa compreensão? É que você começa a falar assim, bom, se ele está em mim, então eu não posso mais agir de qualquer forma. Eu não posso falar qualquer palavra. Eu não posso abraçar de qualquer jeito. Eu não posso olhar de qualquer jeito. Eu não posso andar de qualquer jeito. O problema é que as verdades bíblicas, elas nos transformam. Ou nós resistimos e ficamos procurando um Deus que está longe, Ele está aqui, Ele está em mim. Ele agindo em mim se expressa, e se Ele não age em mim, Ele não se expressa, ou se Ele está em mim e não se expressa, Ele está entristecido em mim. Isso é possível. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então, queridos, o problema... Então, nós estamos lidando aqui com doutrinas básicas, estamos resgatando. O problema é quando, já que Jesus está em nós, algumas coisas precisam sair. Já que o Espírito Santo está em nós, não há como o Espírito Santo e essas coisas conviverem pacificamente. Ou uma coisa destrói outra coisa destrói um. Semana passada nós falamos da inveja. A Igreja Católica chama esses pecados de pecados capitais. Ou pecados que são cabeças de pecados. Cabeças de pecado. Hoje eu vou falar das faces de um outro pecado, talvez o principal, talvez ele é mais capital ainda, ele é mais cabeça do que a inveja, que é o orgulho. Aliás, a inveja, ela é subproduto do orgulho. E hoje eu vou falar das faces do orgulho. Por quê, irmãos? Porque, fala para o teu irmão assim do lado, Jesus... O Espírito Santo ele não pode atuar através de você, se você for orgulhoso. Ele não pode atuar através de você, se você for invejoso. Não há como, se você for imoral, se você for roubador, se você for mentiroso, se você for esses pecados, na verdade, pecado, qual o grande problema do pecado? O pecado, irmãos, não afeta Deus em nada. Deus, ele continua santo, bom, satisfeito em si mesmo, nada atinge Deus. Nenhum ser vivo e nenhuma atitude de ninguém atinge Deus, porque Deus é Deus. O problema é que o pecado afeta a nossa vida. E como que ele afeta? Ele afeta nos entristecendo, depois eu vou falar aqui, e ele afeta impedindo a atuação, a expressão de Deus em nós. E aí a gente depois, por causa disso, a gente não querer abrir mão dos pecados, que a gente começa a fazer umas músicas, falar umas coisas, inventar umas doutrinas que não estão na Bíblia, que não é cristianismo, que o cristianismo verdadeiro é Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Fala para o teu irmão assim: toda queda é precedida pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade. Você quer ver o motivo de uma pessoa que caiu? Saiba disso. Não existe ninguém que caia por outro motivo. O orgulho precede a queda. Qual é a minha preocupação? Fala sempre para o teu irmão assim: o pastor, o teu líder e eu não quer que você caia. Por isso, por favor, aceite a exortação do Senhor nessa noite. Nós precisamos estudar, irmão. Se tem um assunto que... Fala assim para o seu irmão, você precisa estudar sobre orgulho. Nós precisamos saber, entender o seu sentido.
Aonde que ele nasce? E qual o efeito destruidor do orgulho? O como ele é terrível. Eu espero que ao final dessa palavra, que eu consiga falar tudo que eu preciso falar. Ao final dela, você saia daqui absolutamente convicto do que é e da importância e da terribilidade, nem sei se existe essa palavra, do orgulho. Eu não sei se existe, mas vocês entenderam. Da abominação que é isso. Fala assim para o seu irmão assim: hoje você vai aprender como restringi-lo, como dominá-lo e como vencê-lo. Amém? Mas antes de restringir, dominar e vencer, nós precisamos aprender o que é o orgulho. Definição do orgulho: atitude de autoexaltação. É um conceito de superioridade. É a independência espiritual que nos leva a nos rebelarmos contra Deus. Atitude de autoexaltação. O orgulho faz com que nós nos exaltemos. O orgulho faz com que nós nos tornemos pessoas independentes espiritualmente. O orgulho faz com que nós tomemos decisões unilaterais, que não perguntemos para Deus se Ele se agrada daquilo que nós vamos fazer, ou que estamos fazendo, ou pensando. Uma pessoa que começa a ser curada do orgulho, ela começa a perguntar mais vezes ao dia se isso é bom para Deus. Ela não pergunta para o interior mais, não pergunta para o seu ego, ela pergunta para Deus. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui, só entre nós, tá? Não conta para ninguém. Eu quando comecei a estudar esse negócio aqui, desde a semana passada, quando eu comecei a estudar a inveja e agora o orgulho, irmão, eu comecei a ficar apavorado. Porque, primeira constatação que eu tive, que todo mundo é invejoso, todo mundo é orgulhoso. E que desse todo mundo eu estava incluído também. Logicamente que existem vários níveis. Alguns absurdos, até doentios. A ponto de alguns, a gente vê na história, alguns camaradas ordenarem que as pessoas os chamassem de rei. Né? Ou de Deus, perdão, de Deus. Né? Rei não tem problema, é um governante. De Deus. Aí chega na parte patológica, aí o cara próprio acreditando que ele era Deus mesmo. A gente vê, quando a gente estudou sobre Apocalipse, nós vimos isso. Os reis, o rei que estava atuando na época do João, que João escreveu, o cara, ele se achava Deus. E aí, quem não se prostrasse diante dele, mesma coisa. Que o rei de Daniel, em Daniel. Por causa do orgulho, muitas almas não são salvas. Sabe aquele pecado que você tem aí? Feche seus olhos. Esse pecadinho aí. Você sabe por quê? Porque, olha para mim. Você sabe por que você não está conseguindo vencer esse pecado? Vou tentar de novo. Vamos lá. Sabe esse pecado aí que você agora lembrou dele? Você sabe por que você não está conseguindo vencer ele? Por causa do orgulho. Esse grupo não entendeu. Vou tentar agora com esse aqui. Você sabe por que você não está conseguindo vencer esse pecado? Por causa do orgulho. Porque ele é a cabeça de todos os outros pecados. Pastor, mas o pecado que eu tenho, que é um outro pecado, é uma outra coisa então, irmãos. Mas esse pecado, ele tem origem no orgulho. Nós vamos ler um texto que depois nunca mais você vai ler esse texto igual você lia. Está em Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto diz,
Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Presta atenção. Olha só, Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos vaidosos. Soberba, esses são os sinônimos, né? Soberba, vaidade, prepotência, orgulho. Aqui Tiago está dizendo o seguinte, que Deus dá graça, fala assim, Deus dá graça aos humildes. Deixa eu explicar uma coisa, presta atenção. Não existe vitória sobre o pecado. Presta atenção no que eu vou falar, é muito importante isso que eu vou falar. Não existe vitória sobre o pecado fora da graça. O que faz você resistir, por exemplo, suportar uma situação difícil é o que faz você vencer um pecado é o que faz você perseverar é E a graça, Deus dá para quem? Então, tudo quanto é doença, tudo quanto é pecado, nós conseguimos vencer nós conseguimos ultrapassar nós conseguimos nos limpar porque, e quem dá a graça? E para quem ele dá a graça? Para os humildes. Já está começando a entender o que eu quero dizer? Agora, e o orgulho? Ele não dá graça. O orgulho, queridos, não existe graça para orgulho. A pessoa orgulhosa, se ela tem um pecado de imoralidade, ela vai continuar com o pecado de imoralidade. Se ela tiver um pecado de roubo, ela vai continuar ladrão. Se ela for violenta, ela vai continuar violenta. Se ela for preguiçosa, vai continuar preguiçosa. Se ela for glutão, vai continuar glutão. Porque para tudo Deus dá graça, mas para orgulhoso Deus não dá graça. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou seja, aquele pecadinho, pecadão, pecaderro, pecadeco, mais ou menos pecado que você tem enfrentado, não é possível vencê-lo, a não ser que que nós sejamos curados do... E ao invés de graça, o orgulhoso, ele recebe o quê? Resistência. Deus resiste. Quando você vê a palavra resistir na Bíblia, ela não tem esse sentido só de você ficar aguentando, suportando, resistindo. Quando você vê a palavra resiste na Bíblia, tem esse sentido também de suportar, mas a Bíblia ela tem a palavra resistência, foi uma tradução, ela dá uma ideia de não passividade, ela dá uma ideia de atividade. Então Deus, quando diz assim, resiste, ele diz que a Bíblia diz que Deus vai contra. O humilde, Deus é favorável, ele dá graça. Agora a pessoa orgulhosa, Deus fica contra a pessoa. Deus rejeita a pessoa. Deus não suporta a pessoa. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quem está ficando desesperado aqui agora? Fala assim para o seu irmão assim, então ao invés de ficar combatendo as ramificações do orgulho, que tal começar com orgulho? Qual é a causa das brigas entre marido e mulher? Qual é a causa da briga entre filhos e pais? Qual é a causa da briga entre patrão e empregado? Qual é a causa da confusão e da briga entre líderes e liderados, entre pastores e ovelhas? Orgulho, 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 orgulho.
3 palavras gregas que... porque assim, o grego ele é diferente do português, diferente de outras línguas. O grego ele usa a mesma palavra, ele usa palavras diferentes para abordar aspectos diferentes da mesma coisa. Deixa eu explicar. Por exemplo, amor tem eros, ágape, fileu. E no caso do orgulho, o grego usa 3 palavras. Primeira é alazoneia. Está aqui, está escrito, eu mandei para vocês escrever. Está lá, não? Alazoneia, não? Então, falei. Alazoneia. É o presunçoso. É aquele que é altivo em palavras. É aquele que usa as palavras no seu próprio benefício. Ou seja, aquele que vive contando vantagem. Falando bem de... Vamos tentar. Falando bem de si mesmo. Levantando a sua autoimagem. É aquele que fala bem dele mesmo. Que ele fala que ele prende, que ele arrebenta, que ele faz e desfaz, que ele consegue, que ele é o bom. Que ele é a última bolacha do pacote. Que ele é a última Coca-Cola do deserto. É aquele que fala, presunçoso. Ele presume que ele é bom. Então ele expressa a presunção dele através das palavras. Esse é alazoneia. É o orgulho demonstrado em palavras ditas para fazer uma imagem de si mesmo. Isso é a famosa máscara que se faz para tentar melhorar. Então a pessoa vai arrumar um emprego e aí a pessoa que está analisando ele pergunta assim, qual é o seu defeito? Aí o que as pessoas falam assim, eu tenho um defeito. Falam qual um defeito que você tem. Aí ele diz assim, eu tenho um defeito, eu sou perfeccionista. Alazoneia, é orgulhoso de palavras, que enche a sua própria bola, que usa as palavras em seu próprio benefício. A outra palavra é hiperefania. Hiperefania, agora acharam lá. Hiperefania. Esse é o pior, é o arrogante. É aquele que tem uma visão elevada a respeito de si mesmo. Pastor, mas o outro não é mesmo. O outro se expressa através de palavras. O hiperefania é aquele que se sente superior no seu íntimo. Ele anda, ele olha. Vocês lembram que eu falei que a inveja é um pecado que faz com que as pessoas olhem as pessoas de baixo para cima, falando que todo mundo é melhor, então eu vou destruir o que é melhor, para eu continuar em cima. É um orgulho. O orgulho é o contrário. O orgulho ele faz com que o orgulhoso se sinta. Olhe de cima para baixo todos. É uma atitude não expressa. Portanto, ela é mais perigosa. Na outra, o líder, o patrão, ou seja, quem lá, o professor, quem está cuidando da pessoa, detecta porque a pessoa fala, eu sou bom. Você é bom, então não sei o que lá. Você conhece tal coisa? A pessoa... Agora, esse não, ele é quieto. É o fleumático. Ele olha, ele fala assim, que bando de não sei o que lá. Ele pensa dentro do coração dele. Ele se acha. Ele acha que todo mundo está errado. Ele se sente o melhor. Isso é uma coisa, um pecado que está no sentimento. Um sentimento de superioridade. Ele tem uma tendência a erguer um altar para si mesmo. E adivinha quem ele adora? Ele mesmo. Portanto, é uma pessoa que tem uma dificuldade de adorar a Deus, porque já que Ele é o Deus que tem que ser adorado, por isso que não tem espaço para Deus morar nele, porque ele já tem um Deus dentro dele, que é Ele mesmo.
E aí ele faz um culto. Qual é o culto? Um culto onde ele é o Deus. Irmãos, hoje os postes ídolos, hoje as imagens não são muito comuns, mas existe uma construção diabólica dentro do ser humano, que começou lá no Éden, que chama-se ego. E isso, ele está lá dentro, ele se manifesta, ele é um ser interior, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Conta-se uma história, existem várias histórias, irmãos. Se eu fosse citar os casos de prepotência e de orgulho que tem na Bíblia, nós ficaríamos uma vigília inteira e ainda sobraria textos para nós estudarmos. Nós vamos ler alguns, pouquíssimos aqui. Eu vou contar uma história que se conta de um santo da era do ano 600, Santo Antônio, Santo Antão. Esse não é casamenteiro, né? Não, Santo Antão. Diz que esse homem, ele ao ver a situação da humanidade e do pecado que afastava o homem de Deus, ele resolveu viver uma vida monástica. O que é uma vida monástica? Ele se enclausurou numa caverna, ele passou a viver naquela caverna, levou as coisas dele, ele plantava lá as coisinhas, comia e fazia muitos jejuns. E ele começou a lutar contra o pecado, contra o diabo, e ele começou e vencia cada dia. E foram anos, ele disse que dormindo ele brigava com o diabo resolveu falar assim, bom, já que ele quer ser santo, então eu vou desfazer isso daí. E começou a acabar com ele, a ponto de muitas vezes se conta a história de que ele via no crucifixo, muitas vezes ele olhava para o crucifixo e ele via uma cena erótica, e ele rejeitava aquilo lá e não caía no pecado e continuava santo. Chegou um momento, e o diabo lá em cima dele, atormentando ele. Depois de muitos anos, um dia o diabo ele chega para ele e fala assim, olha, eu desisto de você. Eu não vou mais tentar você, porque com você não tem condições, eu vou embora. E ele virou as costas, o diabo estava indo embora. Estava indo embora, e Santo Antão contente, chega para Deus e diz assim, Senhor, muito obrigado, porque eu consegui vencer o pecado, diferentemente das outras pessoas. E o diabo indo, eu consegui vencer o pecado, diferentemente das outras pessoas. O diabo parou, olhou e voltou. Ele conseguiu vencer a imoralidade, ele conseguiu vencer a inveja, ele conseguiu vencer a avareza, ele conseguiu vencer a mentira, mas quando chegou no orgulho, porque o orgulho religioso ele é um orgulho, e ele é um orgulho muito sério e terrível. Quantos aqui já nos sentiram superior? Eu sou superior a tal religião porque nós conhecemos a verdade, então nós somos o bom. Eu sou o bom. Irmãos, o orgulho é um negócio tão sério que tem gente que está ouvindo essa palavra e está falando assim, eu não tenho esse problema. Porque o orgulho faz com que a pessoa não consiga nem ouvir a admoestação do Senhor. O orgulho torna as pessoas obtusas, burras da mente. Faz com que a pessoa não... Porque o orgulhoso, ele não aceita a correção, ele não aceita ser ensinado, ele não... Se você fala assim, para uma vez eu me choquei, eu era adolescente, tocava violão, aí eu tinha um rapaz tentando tocar uma música, eu falei assim, essa música eu conheço, quer que eu ensino para você? Ele falou, não. Eu lembrei, pensando nisso, eu lembrei agora. Por quê? Porque para algumas pessoas, ser ensinado é sinônimo de rebaixamento. Pedir perdão? Nunca. O orgulhoso, ele é blindado a melhorar. Ele é blindado a avançar. Ele é blindado a aprender. Porque se ele é o bom... Quem tem que ensinar é ele não aprende com ninguém. Então eu falei de duas palavras aqui, a lazoneia
hiperefania, e tem um terceiro, que é o híbris. Híbris. Esse é o insolente, o injurioso nas atitudes. Ofende a Deus e seus representantes. Ele é aquele que rebaixa o próximo. É aquele que ele fala assim, você sabe com quem você está falando? Ele é o da carteirada. Ele enfrenta, é o bocudo. Quem conhece gente assim? Quem é assim? Bocudo. E, ó, só esses que levantaram a mão estão sendo curados agora. O restante... Quem é o bocudo? Aquele que fala assim, mas não sei o que lá. E a gente já vê desde criancinha, pequenininha, a pessoa não tem nem sabe falar direito. Você já viu isso? Já viu isso? Vídeo? Mas que ele está falando nada com nada. Mas ela está dando bronca. Está dando bronca em quem? No pai. Nem sabe falar em português ainda. E tem umas meninas que fazem assim. Não fala nem nada. E mexe a cabecinha assim, tipo barraqueiro, sabe? Uns barraquinhos assim. Orgulho. Vem junto no combo. Deixa eu te ensinar. Não, eu já sei comer sozinho. E tem umas mães cabeçudas que deixam o menino se vestir sozinho. Como que eu tô? Pro circo. Perfeito. Em casa a gente fazia assim, para não quebrar essa coisa dos nossos filhos aprenderem a escolher, a gente dava 3 opções de roupa para ele. Ele que está escolhendo, mas na verdade era a gente que estava escolhendo. Efeitos, então esse daí, o híbris, é aquele bocudo, é aquele que se sente superior, ele fala assim, aqui, por que eu tenho que obedecer você? Por que eu não sei o que, não sei, por que eu não vou, é para mim sentar lá? Não, eu não vou ficar sentado aqui. Mas por que eu tenho que sentar? Eu estou mandando, você está mandando aí que eu vou ficar aqui mesmo. É o bocudo. Tem um outro orgulhoso que ele obedece, ele senta. Tem um outro orgulhoso. É aquele interior, que faz altar em si mesmo. Ele senta, mas ele fala assim, mas eu não estou sentado aqui não, estou lá. Efeitos do orgulho. Primeiro lugar, o orgulho destrói. Segundo lugar, o orgulho tira o nosso senso de realidade de quem nós somos. Irmão, lembra-se que nós somos pó. O orgulhoso, ele esquece que ele é pó. O orgulhoso, ele esquece da sua natureza, da sua própria natureza, que somos falhos, frágeis. Qualquer coisa nos atinge, uma gripe pode matar uma pessoa. Uma gripe mal curada pode matar. A camarada está andando assim, toma um escorregão, bate, pronto, morreu. Somos pó. E como esse ser que é pó consegue se jactar? Então o orgulho, ele tira a nossa realidade. A pessoa que é orgulhosa, ela pensa de si alguma coisa que ela não é. Nós vamos ler um texto. Portanto, o orgulho nos leva a caminharmos numa ilusão a respeito de quem nós somos, do que nós temos e do que nós sabemos. Ou seja, muitas vezes o orgulho faz com que nós achemos que temos alguma coisa, do que somos alguma coisa, de que sabemos alguma coisa. E é nesses 3 pontos que eu quero trabalhar. Ter, ser e saber. O orgulho, ele trabalha nessas 3 frentes. Essas são as 3 faces do orgulho. O ser, o saber e o ter. Vamos começar com o ter.
Olha isso. Em Gênesis 3,19 diz assim: até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, portanto és, e ao pó, e em pó te tornarás. Fala para o teu irmão assim: você é pó, eu sou pó, só o pó. Fala assim, você é o pozinho que Jesus ama e morreu por você. Então, se existe alguma coisa que vale no ser humano, é o fato dele ter nos amado, é o amor de Jesus, o amor do Senhor em nós, Cristo em nós. É isso que tem valor. Porque de resto, irmão, só o pó, só o pozinho da borracha. Vamos continuar. Quarto lugar, o orgulho destrói nossa dependência de Deus. Por quê? Irmãos, todo orgulhoso é independente. E como independente, ele continua no caminho de Adão e Eva, fazendo o que quer, da forma que quer, na hora que quer, do jeito que quer. O orgulho destrói a nossa fé. O orgulho destrói a nossa fé. Você vai ver na Bíblia lugares onde Jesus não se manifestou, onde não aconteceram milagres. Fala para o teu irmão assim: lugar, pessoas cheias de orgulho, simplesmente o sobrenatural não acontece. Você sabe que em Nazaré, na cidade que Jesus vivia com seu pai, quando Jesus voltou, a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre naquela cidade. Por quê? Porque as pessoas olhavam Jesus como? De cima para baixo. Ela fala assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho do Zé? É o GG. Menino GG que jogava bola com nós, que empinava pipa com nós. E agora que ele veio aqui, o quê? Ele faz o quê? Ele é Messias? Não, não mesmo. E a Bíblia diz que naquele lugar não aconteceram milagres, por causa do orgulho. As pessoas olhavam de cima para baixo. Fala para o teu irmão assim: enquanto você continuar orgulhoso, os milagres serão impedidos na tua vida. Sexto lugar, o orgulho faz a pessoa querer tomar o lugar de Deus. Por quê? Pergunta para o teu irmão assim: quem manda na tua vida? É você ou Deus? Qual a diferença do orgulhoso e do humilde? O humilde, Deus comanda a vida dele. O orgulhoso, ele comanda a vida dele. Você pode dizer que você ama a Deus, que você serve a Deus, que você segue a Deus, mas se você for orgulhoso, quem manda na sua vida é você. Isso não é bom, pastor? Eu que mando na minha vida? Não, não é bom. O cristianismo é um caminho oposto. O cristianismo é você deixar de ser o dono da sua vida para dar a posse para outro que é superior e que te ama, que é Jesus. Um orgulhoso não consegue ser usado por Deus. Porque ele vai chegar, por exemplo, ele vai abrir uma célula, ele vai fazer uma pregação, ele não vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estudei, Senhor, mas se eu não atuo agora, quem sou eu para mudar o coração de uma pessoa? Se ele não fizer isso, ele vai na intelectualidade. Ele vai querer argumentar com a sua própria cabeça, porque ele se acha o bom. E um homem, ninguém é bom. Só Deus é bom. Não há bom. Fala para assim, não há, né, na Bahia, né? Oh, bom, não é meu bom. Não tem bom, bom é Jesus. Fala para o teu irmão assim: bom é Jesus. Então, vou falar agora as três faces do orgulho. Do orgulho, da soberba,
Três faces. Então nós vamos ver ser, ter e saber. Amém? Vocês já anotaram aí? Bom, vamos no ser. O orgulho se manifesta quando a pessoa ela acha que ela é melhor do que os outros. Ela se compara e sempre na comparação ela ganha. Eu sou melhor do que os outros. Toda vez que você julga, toda vez que você fala mal, toda vez que você despreza, quem aqui já se sentiu desprezado por alguém aqui? Você estava no lugar, a pessoa te olhou assim. É horrível, né? Então, muitas vezes você faz isso e nem percebe, por causa do teu orgulho. Nós fazemos isso por causa do nosso orgulho. Olha o que acontece com aquele que é orgulhoso e se manifesta no ser. Está em Atos capítulo 12, de 21 a 23. Só lembrando que esse personagem Herodes, um cara terrível, morria de medo de inveja, morria de medo de perder o reinado dele. Você tem uma ideia, esse camarada matou todos os parentes dele, todos. Pensa num cara que matou todos os tios, todo mundo, matou a própria mãe, matou os filhos. Por inveja, por achar que está loucão. Olha só. E num dia designado, vestido Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal. E lhes fez uma prática. Então ele fez uma coisa lá no tribunal, diante do povo. Um tribunal num lugar aberto para a entrada de pessoas. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho morreu, expirou. Ele fez um ato, e o povo começou a falar assim: voz de Deus, falando isso em relação a ele. O que ele tinha que ter feito? Qual o certo? Falou assim: não, eu não sou Deus. Deus está no céu. Deem glórias a ele. Ele aceitou a glória. O que aconteceu com ele? Irmãos, é uma cena bizarra. O que aconteceu? Veio um anjo, feriu ele, e começou a sair bicho por tudo quanto é lado, pela boca, pelos olhos, ele foi comido de bicho. Tem até um forró, né, que fala isso: vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de... E quem falar mal do pastor, vai ser comido de bicho. E quem ficar orgulhoso, vai ser comido de bicho, vai ser... Isso, irmão, dá risada. Dá risada para a gente esconder a nossa preocupação. Porque pessoas orgulhosas são comidas de bichos. Só que não é bicho verme, não. É bicho daqueles bichos que você tem que falar: sói. Tem gente sendo destruída, tirada do rumo do ministério por causa disso. Por causa do quê? De orgulho. Eu conheço gente, irmãos, que conseguiu vencer a enfermidade, conseguiu vencer a imoralidade, a desonestidade, conseguiu vencer tantas barreiras na vida, mas quando chegou na hora do orgulho, na hora de subjugar o orgulho, na hora de falar assim: eu aceito o desígnio do Senhor para a minha vida, a pessoa acabou sucumbindo e sendo tirado de um rumo tão lindo, maravilhoso, que estava traçando aqui nessa terra. E se submeteu às migalhas. Presta atenção, irmãos. Eu já vi muito pastor, muito líder mundial, gente boa, inteligente, ungido, cheio de atributos,
mas que foram destruídos por causa do orgulho. Por que eu falei que o... Por quê? Por quê? Por que o imoral, por exemplo, muitos líderes caem em imoralidade ou roubo? Mas por que uma pessoa... Presta atenção. Como que um pastor, como que uma pastora, como que alguém que está liderando, que ministra, que ora, que as pessoas são curadas, que famílias são... Como que uma pessoa dessa cai num pecado tão assim, numa imoralidade? Vem uma mulher bonita, um cara bonito, vai lá e a pessoa cai. O que acontece? Qual o processo, então, irmãos? A primeira coisa não é que... O primeiro processo é falar assim, peraí, é o seguinte, é assim. Eu tenho a manha, eu posso conversar, qualquer conversa com qualquer um, ficar de qualquer jeito com qualquer um. Eu sou o tipo da pessoa. Então, irmãos, todas as pessoas que eu conheço, que estavam em posições de autoridade e caíram em imoralidade, eram prepotentes, eram orgulhosos e se achavam. Amém? Está conferindo aí os casos, porque eu vou falando, vocês vão pensando, né? Fulano. Realmente, mano, era assim. Então, é isso daí. Pessoas boas de trabalho, tratores que resolvem as coisas. Não, pode deixar na minha mão que eu resolvo. São pessoas boas. E por serem boas, Satanás ele faz o quê? Para algumas pessoas, Satanás usa a depressão. O cara fica lá, eu sou uma porcaria mesmo. Que é a outra face do orgulho, tá? Opa! Agora, esses que são feras bons, o diabo fala assim, mas você é fera, hein? Essa igreja não vive sem você. Fala para o teu irmão assim, vive sim. Se eu for embora dessa casa, quero ver o que essa família vai fazer aí. Cai nessa para você ver o que acontece. Na outra semana já tem outra lá na sua pia que você reclamava tanto de lavar aquela louça. Isso vale para todo mundo. O cara sai de férias, fala para o teu irmão assim, na hora que você sai de férias, na tua empresa, entra em processo de oração e de súplica, porque talvez as pessoas percebam. Deixa para lá. Provérbios 16:5 diz assim: a abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Deus abomina pessoas orgulhosas. Deus sente nojo, irmãos, abominar é sentir nojo, é odiar, é não suportar. Irmãos, Deus ele suporta tudo é de boa, ele resolve, mas quando chega no orgulho, aí... Por quê, queridos? Porque no orgulho não tem jeito. Ou a pessoa muda, nasce de novo, ou não tem jeito, porque o que acontece? O orgulhoso, ele não ouve o conselho de Deus, então Deus ele pode vir na frente dele e falar assim, irmão, querido, faz isso aqui. Ele não vai fazer, porque o quê? Ele é orgulhoso, ele é o dono de si mesmo. Por isso que é abominável uma pessoa orgulhosa. Se você tem traços, quantos aqui admite que é orgulhoso aqui? Amém. Os que não levantaram a mão são os piores de todos. Ou estão com uma preguiça da bexiga. Que também é uma desobediência, que também diz assim, eu não sou vaca de presépio para ficar falando, olhando para o irmão do lado e repetir, eu não sou bobão. É o espertão. O orgulhoso, ele se sente intelectual. Vou ser massa de manobra. Eu vou ficar lá no rebanho. No rebanho, é o rebanho que Jesus vai levar, viu? Marcos 14, 29 e 31. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, olha um caso aqui, vamos começar. Nunca, porém, eu vou me escandalizar. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás.
Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Ou seja, aqui o escritor, porque aqui muitas vezes o pessoal fala mal de Pedro, né? Só que aqui não é só todo mundo aqui estava nessa mesa. Não, ninguém vai pegar, ninguém vai encostar um dedo no Senhor, pastor. Ou Jesus. Aqui é o seguinte, aqui nós estamos da quebrada, e é o seguinte, e tem Pedro e Pedro é armado, ele anda armado, viu? Fala para o teu irmão assim, Pedro andava armado. Por quê? Porque ele precisava se garantir. Todo orgulhoso se garante. A diferença do orgulhoso e do humilde é que o humilde se garante, se gloria, se apoia em Jesus. E o outro se garante com arma, se garante na violência, se garante na inteligência, na capacidade de resolver as coisas. Não, você faz isso, porque a gente fazendo aquilo outro, faz um monte de perspectivas. E o que aconteceu? Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Mas ele se sentia, ele se achava. Então ele se achava. Ele achava que ele era. Então, primeira manifestação de orgulho é a pessoa achar que é. Ou ter uma noção equivocada do que ela é. Irmãos, fala para o teu irmão assim, você quer saber quem você é? Você é pó. Agora tá uma brincadeira nova no Facebook agora, que é você põe lá no aplicativo e você vê a sua imagem velho, né? Aí eu vi uma imagem, uma dessas daí, eu coloquei o meu comentário, coloquei assim, o meu espelho já tem esse aplicativo. Engraçado, eu acordo de manhã, olho assim, falei, ixi, quem foi que colocou esse aplicativo aqui? Então já cheguei nesse ponto que eu estou já com os cabelinhos ficando branco. Nós somos isso mesmo, essa estrutura. Dura 80 anos, 70 e poucos anos. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Nós já lemos esse texto. Outra manifestação, ter. Pelo que... Tem algumas pessoas, irmãos, que buscam ter coisas, mas não é porque elas precisam das coisas. Fala para o teu irmão assim, o teu cartão de crédito estourado pode ser que ele estourou porque você tentou ter coisas não que você precisava. Algumas pessoas passaram tanta raiva quando eram crianças, quando eram jovens, que quando ela tem uma possibilidade de ter as coisas, ela tem. Mas isso é uma tentativa desesperada de autoafirmação, diz assim, não, eu posso comprar, eu posso sim, porque eu tenho, e é o seguinte, ninguém vai tirar isso de mim, porque eu tenho. Você se achar melhor do que os outros, porque você tem um carro melhor, porque você tem um não sei o que lá melhor. A tua roupa é melhor do que todo mundo. O teu sapato é melhor que todo mundo. A tua casa é melhor do que todo mundo. Seus filhos são mais bonitos que todo mundo. Desculpa, irmão, mas é um problema que já resolvi isso, já. E meus são mais bonitos. Então, aquele que tem, acham que tem. Quem conhece gente que não tem onde amarrar um gato e é arrogante e prepotente aqui? Pobre. Pensa nos caras assim. Pobre. Nem R não tem no bre. É pobre. Pobre. É com B mudo. Pobre. Mas é arrogante. É pobre, mas
Uma vez eu vi uma mendiga na rua, com um carrinho de supermercado, roubado, né? Porque ninguém tem um carrinho de supermercado. Desse jeito ela andava. Uma dignidade. Até achei bonito. Uns farrapos assim, mas todo... Alguns acham, se orgulham, ou são orgulhosas porque elas... Quando eu falo ter, a gente já pensa em coisas, né, materiais, mas muitas vezes a pessoa tem uma prerrogativa, tem uma facilidade, tem um talento, tem uma capacidade, ou tem um título. Título. Mestrado, doutorado. Você sabe que eu sou desembargador. É o que? O cara que sai do barco? Né? O boçal, né? Não sei se quem conhece essa história, diz que o pastor chegou... Eu conto essas histórias porque para aqueles que não sabem ainda, né? O pastor chegou, foi ser apresentado, o pastor visitante, e aí o pastor começou a dizer assim, aqui está conosco o reverendo Cleómenes Anacleto, um grande homem de Deus, um homem sábio, é uma pessoa estudada, tem mestrado na universidade, de faculdade, mestre em divindade, e aí ele acabou os adjetivos, ele queria continuar, né? Ele estava achando tão bonito ele falar aqui, falou assim, mestre em divindade, um boçal. Boçal, irmão, quer dizer bobo. Mas ele achou essa palavra bonita, tipo, legal a beça, né? Boçal. Boçal. É um bobo. Chama. Aí na hora que o irmão lá estava assim ouvindo aqueles elogios, né? E o diabo atentando ele no orgulho e tal. Aí quando ele falou boçal, ele fez, hã? Como assim, né? Títulos. Eu sou diácono. Eu sou presbítero. Agora eu sou pastor. E agora eu subi. Não tem negócio de subir, irmão. Quanto mais você recebe coisa, é mais treta. Agora eu sou apóstolo. Agora eu sou bispo. Agora eu sou quarta pessoa da Trindade. E aí vai, meu. Não tem limite o negócio. Rabino. Patriarca, matriarca, grão-mestre. Pior que esses negócios vão para o YouTube e aí os maçons vão querer me matar. Bom, não mata não. Ah, pastor, desculpa, mas eu não tenho título, eu sou uma pessoa simples. O teu bolo de fubá pode ser o motivo do teu orgulho que vai te levar para o buraco. Ninguém faz um bolo de fubá melhor do que eu. Vocês já viram a minha moto? Esses caras não sabem limpar carro não, velho. Meu carro é isso aqui lá. Já viu um orgulhoso jogando futebol? Então é o que tem, o que faz a pessoa ter. Que Deus que deu. Fala para o teu irmão assim, tudo de bom que você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Os seus talentos artísticos, biológicos, espirituais, aparência, cabelo. Seu cabelo é bonito porque Deus fez assim. Seu cabelo está bonito porque Deus deu dom para as pessoas arrumarem o teu cabelo. Você é bonito, você é maravilhoso, você é um príncipe porque Deus te chamou para ser príncipes e princesas. Agora, saiba que toda honra
magnificência seja para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Oh! Seja adorado o Rei dos Reis. Tem um caso aqui na Bíblia daquele que tinha, olha isso. Quem já ouviu falar de um cara chamado Nabucodonosor? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, olha o que o Nabucodonosor falou. Eu vou tentar fazer uma voz igual a dele aqui. Eu não estava lá, mas eu imagino. Não é esta a grande Babilônia que... Eu quero que vocês me ajudem. A grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com a força do poder e para a glória da magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. Ou seja, você acabou de perder o reino agora. Será tirado dentre os homens e a tua morada será como os animais. Fala assim, como os animais. O pastor falou errado. Prepotente. E será tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do rei Nabucodonosor, sobre o Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele chegou e falou assim, tudo que eu fiz para a glória da minha magnificência. Aí Deus falou assim, não percebeu que foi eu que dei tudo? Então tá bom, então você vai perceber agora. Ficou doidão, caiu de 4, começou a agir como animal, comendo capim. Fala para o teu irmão assim, quem é orgulhoso acaba comendo capim. Fala para o teu irmão assim do lado assim, faz uma cara de quem está dando um conselho para a pessoa. Fala assim, cuidado com o que você tem. Cuidado com as coisas que Deus deu para você. Tem algumas pessoas, queridos, que Deus dá as coisas para a pessoa, ao invés da pessoa ser grata a Deus e servir Ele com mais empenho, pega aquela coisa que Deus deu para ela e transforma em ídolo. Deu um emprego, a pessoa transforma o emprego em ídolo. Deu inteligência, transforma a própria inteligência em ídolo. Orgulho. Olha isso. Olha esse cara, foi ajudado por Deus. E propôs uma parábola, Jesus contando aqui. A herança de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde escolher os meus frutos? E disse, farei isso, derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Camarada que foi próspero, começou a colher muito. Aí que ele tomou uma decisão, vou construir uns celeiros maiores, eu vou fazer um negócio assim para eu viver na boa o resto da vida. Porque eu tenho, eu posso. E aí que ele ouve, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem para oferecer? E quem
Para quem? Quem vai ficar tudo isso? Sabe, querido, nós vivemos aqui 80 anos, 90 anos. O que você tem feito é loucura ou você está vivendo de uma forma digna? Orgulho, prepotência, viver para si, não pensar. Eu e meus irmãos apliquei essas coisas por semelhança a mim, e Apolo por amor de vós. Aqui foi aquela discussão lá, que as pessoas falam assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Aquela briga, né? O meu líder é melhor que o seu. Meu líder é... Não, eu sou da rede Ariel. Eu sou da rede Hadash. Eu sou da rede eu sou do Beto e da Sheila. Eu sou o do Dedé e da Lana. Eu sou da Arlete. Eu sou do Adriano. Eu sou do Vinícius de Moraes. Ainda fala inteiro, Moraes. Com X, Moraes. Para ficar meio carioca, né? Aí Paulo fala assim, por acaso Cristo está dividido? E tinha um pior ainda, de todos o pior que falava assim, eu sou de Jesus. Tinha um desses aí que falava assim, eu sou de Jesus, é o pior de todos. Esse não obedece ninguém. Qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja invisível. É invisível mesmo. E a salvação dele vai ser invisível também. Que Jesus vai vir buscar a igreja. Igreja é povo congregado. Povo que se congrega, povo que convive. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim. E Apolo, por amor de vós. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, nem vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia? E que tem tu que não tenhas recebido? E se recebesse, por que te glorias como se não houvesse recebido? Ele está dizendo assim, como que você está agindo com aquilo que você recebeu, como se você nunca tivesse recebido? Porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sabe, você recebeu. Então, o ter, nós falamos do ter, falamos do ser. Agora nós vamos falar do saber. E eu gostaria que todos estivessem aqui. Todo mundo mesmo. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas que tinham que estar aqui. Eu tinha que estar aqui. Você tinha que estar aqui. Mas tem outros que precisavam estar aqui também. Mas não se preocupa com os outros. Não se preocupa, que eles vão ouvir. Porque o Espírito vai... Então, aquele irmãozinho que não veio hoje, você vai pregar na célula essa semana. Isso. Eu vou mandar o esboço para vocês. Olha isso, saber. Eu sei, eu conheço mais... Eu manjo, pode deixar comigo que eu sei. Não precisa me ensinar, eu já sei. Palavras de um tolo, de uma tola. Minha memória é super privilegiada. Eu conheço gente que tem uma memória. Tem gente que tem umas cabeças grandes, né? Tem uma veia saltada aqui, ó. Eu fico impressionado com algumas pessoas que falam textos e mais textos de cor, assim. Eu acho incrível. Memória privilegiada. Eu sei tocar. Eu sei cantar. Eu sou artista. Eu sou artista. Eu sei, manjo. E criticam aqueles que são menos favorecidos. Ei, você não manja nada, hein? Ei, cara, mas é ruim, hein?
O bicho é ruim nesse negócio aí, viu? Ô bicho desafinado. Ô camarada, ô crente meia boca. Porque ele é crente meia boca e você conseguiu analisar ele, então você é melhor do que ele. Eita. Analisador de nível dos outros. É o crente termômetro. Saiba que a sabedoria que você tem, se é que tem, não nasceu com você e nem vai morrer com você. A sabedoria do mundo não nasceu com você e nem vai morrer com você. O dia que você nasceu, o planeta não ficou mais sábio, e o dia que você morrer, o planeta não vai ficar mais burro. Porque o que você sabe é aquilo que você recebeu, que foi te revelado. Por isso que toma cuidado de ficar julgando os outros de coisas que a pessoa não recebeu revelação. Tem coisas que eu não recebi revelação, que eu sou um cabeçudo, que eu não sei ainda. Por isso que eu erro ainda. Eu peço a Deus que me revele tudo. E que eu entenda. Mas tem coisas que eu recebi revelação e que o outro não. Então aquele que não recebeu não é inferior a mim por causa disso. Que tem gente o seguinte, que tem muitas vezes recebeu uma revelação e o líder não recebeu. E a pessoa começa a se sentir superior ao líder porque ele recebeu e o líder não. Irmão, cada um caminha na revelação que tem. Caminha na tua revelação e fica em paz em relação aos líderes. Tem coisas, irmão, que eu não... Poxa, como que a pessoa não reconheceu que tinha que ter me chamado eu, ao invés de ter chamado o Adriano, a Bárbara? Por que não chamou eu? Então, não chamou você, é o seguinte, porque Deus não me revelou. Então você tem a misericórdia de mim. Dá para entender o que eu estou falando, querido? Era eu que tinha que estar lá na chefia dessa empresa. Eu que tinha que ser o dono dessa espelunca aqui, é? Então, você deveria, mas não é. Então, seja contente com aquilo que Deus tem te dado e seja fiel nos padrões dele, que ele vai te confiar coisas grandes. Seja fiel no pouco. O problema é que o orgulhoso, ele não é fiel no pouco. Por quê? Porque ele acha que ele deveria receber mais. Então ele não é fiel no pouco. Ah, irmãos, não dá para pegar tudo. Já acabou meu tempo. Quem já ouviu a palavra nada a ver? Nada a ver. Nada a ver é a palavra de orgulhoso. Que a pessoa não quer ouvir os argumentos daqueles que Deus revelou as coisas. Fala nada a ver. Por causa do orgulho, ele rejeita a lei de Deus. Por causa do orgulho, ele viola a lei de Deus. Por causa do orgulho, ele desrespeita a lei de Deus. Não pode acreditar em Deus. Hitler, Karl Marx, Freud, esses caras não acreditavam em Deus. Por quê? Eram orgulhosos. Orgulhosos. Era muito para eles acreditar que alguém era mais inteligente do que eles. Tiveram uma vida desgranhenta, uma morte terrível, e os seus seguidores, que o seguem até hoje, são terríveis. Sujos, feios, obtusos, porque seguem alguém orgulhoso. Quer ver uma pessoa sem noção, uma pessoa orgulhosa? Essas coisas, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aí ele põe na cabeça de todos, olhos altivos. Então, a primeira coisa que ele coloca na lista das coisas que ele aborrece, e a última ele abomina, primeiro, olhos altivos. Aí vai indo, e no final, aquele que arma contenda entre irmãos. Olha só, o final do soberbo. Vamos lá, essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama o sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. A cabeça disso é o orgulho. A cabeça disso é olhos altivos. E aqui a Bíblia diz que Deus aborrece
A palavra aborrece aqui é Deus se aborrece. Fala para o teu irmão assim, você quer aborrecer a Deus? Então seja orgulhoso. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela aborrece a Deus. Tem uma coisa que aborrece Deus? Pensa numa coisa. Irmãos, pensa numa coisa que aborrece pai e mãe. É um filho orgulhoso. Pensa uma coisa, porque o filho orgulhoso, ele quebra o pau com todos os outros filhos, se sente superior aos outros e fica cobrando o amor de todo mundo. Pensa numa pessoa que Deus aborrece, o orgulhoso. Porque ele fica aborrecido? Porque com orgulhoso não tem jogo. Dá para entender isso que eu estou falando? Estou batendo essa tecla. Com orgulhoso não tem jogo, porque tudo que ele for explicar, o cara não vai ouvir, porque ele é orgulhoso. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo aqui? Deus me deu uma luz sobre esse assunto. Todo mundo fala, né? Pastor, o que é blasfêmia? Por que blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão? A Bíblia diz que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? O que é blasfêmia com o Espírito Santo? Blasfêmia com o Espírito Santo, vou te explicar o que é. Presta atenção. Agora vocês podem entender isso. Agora dá para falar. Tem coisas que Deus me falava antes, eu não falava porque não ia... A gente não tinha desenvolvido um pensamento. Como que o Espírito Santo opera nesse planeta? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Vou dar dica. Através de quem o Espírito Santo se manifesta nesse planeta? Então o Espírito Santo faz o quê? Fala. Através de nós, para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Então elas não têm o Espírito Santo, não são salvas. Estão indo para o inferno. Amém? Aí, o Espírito Santo, que está em você, vai e fala com a pessoa. Amém? E o que nós falamos? Pregamos o Evangelho. O que o Evangelho diz? Você está salvo, Jesus morreu por você. E aí a pessoa, ela fala o quê? Sim ou fala? Não. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo te convida para ser salvo e a pessoa diz não. E aí vai outro, usado pelo Espírito Santo, e prega de novo. E a pessoa diz não. Aí vai de novo, a pessoa diz não. Vai visitar a pessoa à beira da morte e ela diz não. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, rejeitou o Espírito Santo, falou não para o Espírito Santo, não tem o que fazer, não tem perdão, não tem o que fazer com essa pessoa. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeição contumaz, obstinada contra o Evangelho. Então, presta atenção. Quando você abre uma célula, quando você entra na frente daquela célula, senta na tua cadeira, abre a Bíblia e começa a pregar, você está promovendo ou blasfêmia contra o Espírito Santo, ou você está promovendo salvação. As pessoas estão sendo abençoadas ou elas estão recebendo a sua sentença naquele momento. Então vou parar de pregar o Evangelho. Não, prega o Evangelho, porque tem muita gente que vai querer salva. Então nós vamos pregar o Evangelho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê e foi batizado será? E quem não crê, condenado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora me fala uma coisa. O que faz uma pessoa dizer não para o Espírito Santo? O que faz uma pessoa dizer não para o Espírito Santo? O que faz uma pessoa não aceitar um encontro com Deus? O que faz uma pessoa não aceitar um convite para adorar aquele que é digno de ser adorado? A vida toda, irmãos, até o dia que eu aceitei Jesus, meu orgulho ele ultrapassava os limites da inteligência. Então o fato de você estar aqui buscando a Deus já é sinal de que o orgulho está sendo eliminado da tua vida.
Irmãos, não dá tempo mais de falar tudo que eu precisava falar, mas eu vou pular tudo. Eu vou falar aqui o antídoto, rapidinho. Depois eu vou mandar para os meus líderes, minha equipe, vou mandar o esboço. E eles vão tentar mastigar isso melhor para dar na célula. Essa palavra tem que ser dada na célula. Talvez uma pessoa, um visitante que entrou na célula, ele está para ser mandado embora, irmão, por causa de orgulho. E Deus vai restaurar o emprego daquela pessoa por causa que ela vai ser curada e vai pedir perdão e vai mudar a atitude. Primeira coisa, reconhecer que é orgulhoso. Primeira coisa, reconhecer que é orgulhoso. Aqui. Foi. Primeiro antídoto. A igreja tem que ouvir. Ouve. Deixa aí os irmãos diáconos a resolver. Primeiro antídoto. Reconhecer que é orgulhoso. E que esse orgulho está no fundo do coração. Segundo antídoto. Arrependei-vos. Arrependimento. Segundo antídoto. Se arrepende. Segundo antídoto. Se arrepende. Se arrependa. Muda de pensamento. Terceiro antídoto. Esse vocês não vão gostar. Sofrimento. O espinho na carne. Muitas vezes o apóstolo Paulo fala assim: foi-me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Muitas vezes Deus permite. O que é espinho, irmão? Uma coisa que provoca dor, provoca sofrimento. Muitas vezes você está sentindo uma dor, um sofrimento. Saiba que Deus está tratando com teu orgulho. Todo sofrimento, todo ponto de quebrantamento do ser humano tem a ver com sofrimento. Então toda vez que você estiver sofrendo, fala assim: oh, glória a Deus, o Senhor está me curando do meu orgulho, para que eu possa ter graça de vencer as outras coisas. Quarto, humilhação. Quem já passou humilhação aqui? Quem já passou vergonha aqui? Então toda a vergonha que você passou foi para te tirar o orgulho. Precisou pedir, né? Precisou pedir lá ajuda para alguém. Ah, cara que não pede ajuda para ninguém. Ei, não, pode deixar que eu resolvo, não. Agora você teve que pedir ajuda. Então, você está sendo ajudado. Enquanto você for orgulhoso, você vai ter que se quebrantar no seu orgulho. Primeira cesta básica a gente nunca esquece. Eu lembro da minha. Observe na Bíblia e ao teu redor os exemplos de soberba e seus resultados. Presta atenção nas pessoas que você conhece, presta atenção nos casos da Bíblia que fala de soberba e aprenda com elas que eram soberbos, que eram orgulhosos, o que aconteceu com ela. Use o exemplo dos outros para ser curado de orgulho. Sexto lugar, olhe o exemplo de Cristo e os apóstolos, vê como que ele era humilde. Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrareis descanso para as vossas almas. Sétimo lugar, esse é importantíssimo para os líderes, tá? Não veja o orgulho como coisa normal. O orgulho é uma anomalia. Não veja o orgulho como coisa normal. Isso todo mundo tem. O pastor, na hora que o pastor falou assim: quem é orgulhoso? Todo mundo levantou a mão. Então, não tem problema esse orgulho. Não, tem problema sim. Que se todo mundo que levantou a mão continuar orgulhoso e não começar um processo de tratamento, vai ficar. Vai ser comido de bicho. E aí esse vai ser bicho da terra mesmo. 8. Volte-se para a palavra. Ela esmiuça a rocha. A palavra, ela nos cura do orgulho. 9 lugar. Sirva as pessoas o máximo. Irmão, toda a chance que você tiver de dar um copo de água, um café, fazer alguma coisa para alguém, sirva, porque isso é muito bom para quebrar o orgulho. 10. Tem alguém para prestar contas. Se você está aqui na CQL, não tem um líder, não tem um discipulador, um mentor,
por favor, procure hoje mesmo. 11º, tenha confiança absoluta em Deus. Você sabe, querido, que orgulho é desconfiança em Deus e confiança em si mesmo. São autoconfiantes, mas não confiam em Deus. A pessoa que fala assim, Senhor, eu confio no Senhor. Ela não vai tentar fazer esquema para ela não vai tentar fazer imagem, ela não vai querer ter as coisas para dar uma de bom, porque ela confia em Deus. Ele que me deu a capacidade, Ele que me dá as coisas, então eu confio em Deus. Então não me deu, então estou em paz. Me deu, eu estou em paz. Não se orgulha com o que recebeu e nem com o que... Eu não fico com inveja de quem tem e não tem. Espera no Senhor. E 13º lugar, aplique o sangue de Jesus. O sangue que brotou na coroa de espinhos, na cabeça por conta da coroa de espinhos, o sangue que brotou do lado do sentimento, o sangue que brotou das costas, o sangue que brotou das mãos, todo o sangue de Jesus aplica sobre a sua vida. Porque o orgulho, ele opera no caminhar, no fazer, no sentimento. O orgulho opera na capacidade de lutar contra os cardos e espinhos. Ele opera na nossa imagem, autoimagem. Ele atua em todas as áreas que o sangue de Jesus, todos os 7 derramamentos de sangue de Jesus tem que ser aplicado para ter. Não adianta só uma parte, tem que ser toda a obra redentora de Jesus para nos livrar do orgulho. Porque o orgulho de todos os pecados é o principal. Orgulho e inveja. Foram os 2 primeiros sentimentos que Satanás teve. Eu ia ler o texto aqui, mas não vai dar tempo, né? Fala assim, andava entre pedras afogueadas, até que se encontrou orgulho, ou prepotência, ou vaidade, ou violência em ti. Satanás, ele caiu por causa do orgulho, viu, irmãos? E quem caminha no orgulho, caminha no caminho de Satanás. Amém? Eu quero que todos os orgulhosos venham aqui à frente para eu orar por você. E eu também vou estar aqui na frente.